Teorias de Darwin e Wallace. Parece que eu não vi minha filha entrando. Ela tá aí? Isadora, se manifeste. Senão eu vou puxar a orelha daquela menina. Não? Gente, o que aconteceu? Ei, tá lascada comigo. Esqueceram de mim hoje. Né? Ela tá na casa da avó dela até hoje. Vou ficar muito brava com essa menina. Manda uma mensagem para ela, alguém, por favor, se possível. Então, gente, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre as teorias de Darwin e Wallace. Prestem muita, muita atenção, que é muito interessante. E é bem fácil, tá? Vocês vão gostar. Então, nosso objetivo é conhecer a história de Darwin, suas contribuições para o evolucionismo, identificar a influência de Lamarck para Charles Darwin e as justificativas para a construção dessa teoria da seleção natural e refletir sobre os processos de adaptação dos seres vivos. Antes da gente começar, né, os nossos slides, esses slides eu pego de um colégio que eles disponibilizam lá na internet, então se está disponibilizado, então tá de boa, né? E aí eles trazem essas, quebrando padrões sociais e científicos. Olha só que bacana, gente. Essa é a Katharina Burr Blodgett. E ela foi uma física estadunidense e foi a primeira mulher a obter um PhD em... Ó, a Isadora tá entrando. Puxa a orelha dela agora. Em física, na Universidade de Cambridge, em 1926. Gente, 1926 é muito recente. Sério, 1926 foi pouco tempo atrás. Como as mulheres sempre foram excluídas, né? Elas foram criadas ali para cuidar de casa, cuidar do marido, dos filhos. E essa mulher foi a primeira a conseguir um PhD de física. Então, eu achei bem interessante. Só para a gente relembrar, para a gente conectar as nossas ideias, sistematização do pensamento evolucionista, Jean-Baptiste Lamarck, na França, 1744, que ele nasceu, 1829. Ele foi criado numa família cristã que acreditava no fixismo, as espécies eram imutáveis, mas estudando, ele foi um dos precursores, um dos principais nomes no início dessa ideia de evolução. Criou essas duas teorias, que é a lei do uso e desuso. As partes que você mais usa se desenvolvem, que você menos usa atrofia. E a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. Aquilo que você adquire passa para os descendentes. Esse foi o principal erro dele. Por quê? Porque se você, por exemplo, fizeram aquele experimento, né, que a gente comentou dos camundongos, cortar a cauda, e aí as gerações nasceram com cauda novamente, e aí provou que essa lei da transmissão dos caracteres adquiridos estava errada. Mas o nome dele ficou marcado na história evolucionista porque foi um dos primeiros ali, um dos principais a levar, né, levantar essa bandeira de que os seres evoluem, que não são os mesmos. Então, lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que passa essa característica para os descendentes. Para Lamarck, o indivíduo se adapta à mudança. Então, o foco é no indivíduo. Ele se adaptou para aquilo. Então, a girafinha esticou o pescocinho até conseguir comer as folhinhas lá em cima. Lamarck usou a lei do uso e desuso e Darwin disse, se a gente for fazer um comparativo da teoria dos dois, eu até comentei para vocês que não foi identificado nada escrito nem por Lamarck nem por Darwin sobre esse negócio de pescoço de girafa, mas eles acreditam que, se a gente for usar a teoria de Lamarck e Darwin para explicar isso, Lamarck pichava o pescoço até conseguir pegar as folhinhas, e aí por isso que ela ficava com o pescoço comprido. Darwin dizia que não, tinha girafa do pescoço comprido, girafa do pescoço curto. Aquela do pescoço longo conseguia se alimentar, ficava mais forte, acasalava e tinha seus descendentes, enquanto aquela do pescoço curto não conseguia. E aí o ambiente selecionava, por isso o nome é teoria da seleção natural. Então Lamarck acreditava na adaptação, o ser se adapta ao meio. Darwin acreditava na seleção natural. O ser mais adaptado sobrevivia ao meio. Entenderam a diferença? Ficou claro para vocês essa diferença dos dois? Sim, não, talvez? Ficou, professor. Então tá. Então, quem foi Charles Darwin? Charles Robert Darwin, ele nasceu em 1809, morreu em 1882. Ele foi o quinto dos 6 filhos do casal Robert e Susana Darwin. Olha ele aqui, criancinha. Seu avô paterno foi Erasmo Darwin, esse daqui que vocês estão vendo. Então, ele era de uma família rica.
Na adolescência, ele não ia muito bem nos estudos, mas ele era muito curioso, colecionava plantas, vários insetos, principalmente besouros. E quando jovem, influenciado pelo pai, ele foi estudar medicina. Mas aí, gente, quando ele assistiu a sua primeira cirurgia, ele desistiu da medicina. E ele começou a cursar teologia. Com 22 anos de idade, ele foi convidado para ir de acompanhante a bordo do navio britânico HMS Beagle. E ele foi como naturalista, com o objetivo de catalogar todas as espécies de seres vivos que encontrassem. Eu vi uma vez em algum lugar que ele quase não foi por causa de uma mulher, depois ele voltou, casou com ela, um negócio assim, tem um romance aí no meio dessa história. A viagem no Beagle durou aproximadamente 5 anos. Os locais mais significativos por onde passaram foi Brasil, Chile, as Ilhas Galápagos. Em 1831, ele passou então na América do Sul, Nova Zelândia, depois ele foi para a Austrália. Olha só que bacana, gente, esse mapinha mostra o percurso aqui, né? Ele saiu da Europa, veio, passou aqui no Brasil, deu a volta aqui, ó, Argentina, passou nas Ilhas Galápagos, aí deu a volta aqui, que o Brasil, o mundo é plano, né, gente? Certeza, né? O mundo não é plano. Então, ele passou aqui na Austrália, Oceania, passou de volta aqui no Brasil e depois foi embora, tá bom? Isso mais ou menos 5 anos. Olha só essa carta escrita para Joseph Dalton Hooke. Estou quase convencido, contrariamente à opinião do qual parti, de que as espécies não são, como confessar um assassinato, imutáveis. O céu protegeu-me do absurdo de Lamarck e de uma tendência à progressão. Mas as conclusões a que estão chegando não são muito diferentes das suas. Embora os processos de mudança sejam inteiramente distintos, penso ter encontrado, isso é uma suposição, o modo simples pelo qual as espécies se tornam-se adaptadas a vários fins. Olha só que bacana, gente. Isso em janeiro de 1844. Mais um quebrando padrões científicos. Alguém sabe quem é esta mulher? É a Mary Curie? Essa mesma. Eu falo tanto dela que a Isadora tinha que saber, que senão eu ia ficar brava. Mas eu conheci ela sem ser pela senhora. Ah, tá bom. Essa aqui é a Mary Curie, eu não sei muito bem pronunciar o nome dela. Gente, a história dela é incrível. Tem um filme, vou fazer propaganda do filme da Netflix, que se chama Radioactivity, tá em inglês lá. Muito, muito bacana, conta a história dessa mulher. Eu acho que eu comentei sobre ela na aula de estudo orientado, né? Não comentei? Me ajuda aí, gente. Não sei. A senhora comentou na outra aula de Falei, né? ciências. Ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel, primeira pessoa a receber 2. Olha só, gente, a quantidade de homens aqui, só ela de mulher no meio, acho muito bacana. Inclusive, Isaac Newton estava aí também nessa conferência. E um outro fator que foi importante também para a evolução desse conhecimento científico, da evolução, foi o primeiro telefone. Olha só que bacana, 1875, Graham Bell fez o primeiro telefone. E só para a gente relembrar, então, né? Antes de passar para frente, para ficar bem fixado na cabecinha de vocês, que Jean-Baptiste Lamarck acreditava na teoria da adaptação, que os seres se adaptavam ao ambiente, enquanto Charles Darwin, seleção natural. O ambiente seleciona o que está mais adaptado, tá? Mais uma vez aqui, Lamarck, adaptação, Darwin, seleção natural. Lembra que eu falei que Darwin passou aqui no Brasil? Ele ficou aproximadamente 4 meses aqui. Ele visitou o Rio de Janeiro, a Bahia. Ele ficou impressionado com a Mata Atlântica. Eu acho que eu até comentei na outra aula também o quanto ele ficou impactado com o tratamento que os escravos recebiam aqui. Ele escreveu algumas coisas sobre isso, que ele ficou muito maravilhado pelas belezas naturais do Brasil, mas ele ficou muito impactado também por como os escravos eram tratados aqui. Na Argentina, ele fez alguns estudos ali, observou fósseis de preguiça gigante, né, o megatério, e no Chile,
ele se questionou sobre as catástrofes, porque ele sofreu ali, quando ele estava lá em 1835, aconteceu um tremor com magnitude de 8,2, então foi outra coisa que ele também se atentou, né, para essas questões das catástrofes. Mas foi, sem dúvida, em Galápagos que ele fez grandes descobertas em relação a essa teoria dele. Essa aqui é a tartaruga gigante de Galápagos, uma espécie de tartaruga da família Testunidae, endêmica, né, no arquipélago de Galápagos, no Equador. E ele observou as características das tartarugas nas diferentes ilhas e observou seu comportamento, seu estilo de vida, ele fez várias anotações. E uma coisa assim que foi bem interessante para a teoria dele foi observar os tentilhões. Darwin, ele viu que em cada lugar tinha um ou mais tentilhões, né, na teoria dele, e esses tentilhões eles estavam espalhados nas ilhas. Só que eles começaram a ser selecionados, e cada ilha, de acordo com o tipo de alimento disponível, o tentilhão ele apresentava um tipo de bico diferente. Então, como que seria a teoria dele para explicar isso? Tinham todos os tipos em todas as ilhas, né? E aí, naquela ilha, tinha só muita semente. Aquele tentilhão que tinha um bico que conseguia quebrar a semente, conseguia sobreviver. Aquele que tinha um bico compridinho, que não conseguia quebrar a semente, ele ia embora para outra ilha, ou morria sem se alimentar, ou não passava a sua característica para frente. O ambiente foi selecionando só aqueles que naquela ilha conseguiam comer a semente. Entenderam? Então, o ambiente seleciona aquele que está mais adaptado. E aí, gente, Darwin, então, ficou lá escrevendo, analisando suas teorias, escrevendo seu livro, e ele recebe, então, uma correspondência desse carinha aqui, que é o Wallace, Alfred Russel Wallace. Ele escreveu um ensaio em que praticamente descrevia a teoria da evolução, né, muito similar, a mesma ideia de Darwin. E aí mandou para ele, os dois mantiveram correspondência, e Darwin, então, apresentou, né, para a sociedade a teoria dele, um ensaio dele, junto com o de Wallace. Eles receberam várias críticas. Em Londres tem aqueles... eu falei na outra aula o nome, eu esqueci. Os tabloides ali faziam charges com o corpo de um macaco e o rosto de Darwin, porque eles não entendiam a evolução de acordo com a teoria dele. Porque para eles, quando falava assim que o homem evoluiu do macaco, o que é a ideia de Darwin? Tinha um primata, se separou, e aí um grupo evoluiu de um jeito formando ser humano, outro grupo evoluiu formando os macacos. Mas para eles não, o macaco ia virar homem, né, a qualquer momento. Então eles não conseguiam compreender. Wallace, eu li um texto uma vez que falava até ele era uma pessoa mais humilde, mais simples, ele vivia na fazenda, não tinha condições financeiras, e ele reconheceu na época, ele falou, não, você escreveu um livro, eu fiz um ensaio, eu fiz um artigo, você merece os créditos. E em alguns textos que eu já li, fala assim até que Darwin ajudava o Wallace financeiramente, né, por se sentir responsável, coprodutor dessa teoria. Muito tempo falava só de Darwin. Tanto que vocês viram, né? Contou toda a história da vida dele e o Wallace dá só falam só um pouquinho dele, mas pelo menos estão agora dando valor que o Wallace merece. E aí Darwin escreveu esse livro. Eu comprei esse livro, comecei a ler, mas eu acho que vou demorar uns 2, 3 anos para terminar de ler esse livro, tanto que eu estou lendo devagar. É um pouco cansativa a leitura dele, mas eu vou conseguir. Ele também é grande. E grande, nossa, ele é enorme. Ele é grande. Então, esse aqui é o livro, né, A Origem das Espécies, onde ele coloca essa teoria da evolução natural. Eu já vi em alguns lugares na internet que fala que essa frase não é do Darwin, eu não sei, vou pesquisar depois se é mesmo. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Vai que eu acho essa frase no livro, né? Tomara, se eu achar, eu fico tranquila. Então, ele criou essa teoria da seleção natural. Então, quais foram as conclusões de Darwin e Wallace? As espécies não são imutáveis, elas mudam, elas evoluem. Podem apresentar variações que estão relacionadas com as necessidades de adaptação dos organismos no meio.
e as espécies podem se modificar ao longo do tempo num processo evolutivo. Foram essas as conclusões que eles chegaram, através da criação dessa teoria, que é a teoria que a gente usa até hoje. Não foi muito bem aceita, como eu falei na época. Ela foi redescoberta depois, quando conectou com as ideias de Mendel, mas hoje é a teoria mais aceita para explicar a evolução. O ambiente seleciona aqueles seres que estão mais adaptados. Mas assim, gente, não é que Lamarck estava errado. Eu acho que eu comentei com vocês. Darwin cita no livro dele lá, A Lei do Uso e Desuso, ele também concordava com as ideias de Lamarck. Vocês viram naquela carta, né, que ele fala que as ideias dele são parecidas com as de Lamarck. Então, por isso que Lamarck também é muito importante, apesar de Darwin ter um status maior ali nesse nível da evolução. Mas aí, gente, a seleção natural, ela pode acabar provocando também alguns problemas aí. Por exemplo, resistência de bactérias a antibióticos. Imagina o seguinte, você está lá com uma bactéria, está tomando um remédio. Uma das bactérias sofre uma mutação e essa bactéria começa a ficar resistente àquele remédio. Todas as outras bactérias vão morrer e aquela bactéria não vai. Qual a consequência disso? Ela vai começar a reproduzir e formar outras bactérias resistentes iguais a ela. E aquele remédio simplesmente não vai mais fazer efeito. Então, é uma preocupação muito grande dos cientistas, essa criação de superbactérias. Isso já aconteceu alguma vez? Sim, aconteceu. Tem algumas bactérias aí que não tem antibiótico que resolve o problema. Então, infecção hospitalar, que a gente ouve falar, hospital ali, tem algumas bactérias que são resistentes e não tem nenhum remédio que vai resolver o problema delas. Resistência de insetos, né? A lagarta, aqui o insetinho fortinho aí, a mesma ideia, o ambiente selecionou aqueles que não eram adaptados, mas aquele adaptado começa a reproduzir e formar outros iguais a ele. A questão do antibiótico, gente, por isso que é tão sério, a gente tem que tomar o remédio do jeito que o médico ensina, com prescrição médica, porque senão pode causar esse problema. Inclusive, essa pandemia está até causando essa discussão em relação às pessoas ficarem tomando ivermectina, por exemplo, né, sem estar doente. Aí as pessoas vão tomando ivermectina, e ivermectina serve para quê? Serve para piolho, né? Nada a ver com vírus. E aí eles estão com medo de provocar essa seleção, no caso seria até uma seleção artificial, porque foi induzida ali devido a esse uso incontrolado do povo aí desses remédios sem prescrição médica. Eu vi até uma discussão sobre isso. Insetos também, né, resistentes a inseticidas no controle biológico, também pode ser observado aqui. A seleção natural também explica a questão da coloração de advertência. Alguns animais têm uma substância que é nociva, uma substância química, por exemplo, cobras, algumas rãs, elas têm veneno, e a coloração dela avisa, opa, não mexe comigo que eu sou venenosa. Aquelas que não tinham a coloração de advertência acabavam sendo vítimas dos predadores. As que tinham a coloração de advertência, os predadores não se alimentavam dela e foi selecionando e foi ficando só aqueles animais, né, que tinham essa coloração. E aí, gente, vem duas definições bem legais também de ecologia que vocês precisam saber a diferença, que é camuflagem e mimetismo. A ação da seleção natural, ela também é explicada nessas duas formas aqui dos seres de passarem despercebidos dos predadores, que é a camuflagem e o mimetismo. Qual que é a diferença dos dois? A camuflagem é quando ele se mistura no meio ambiente. Eu achei tão bacana aqui em casa ontem, eu vi uma folha no meio da garagem. Quando eu cheguei perto, gente, não era uma folha, era uma borboleta. Gente, sério, parecia muito. Eu não sei por que eu não tirei uma foto, mas parecia muito uma folha. E era uma borboleta, era idêntico. Isso é camuflagem. Ele se mistura no meio, ele tem uma cor parecida com o ambiente para se camuflar ali e não ser visto pelos predadores. Já o mimetismo é quando ele imita um outro ser vivo para enganar também os predadores. Aqui um exemplo clássico é a cobra coral.
Essa aqui é a coral falsa, essa aqui é a coral verdadeira. Como é que você vai identificar? Então, a coral falsa, ela não é peçonhenta igual a verdadeira, mas ela imita a verdadeira para confundir os predadores. Como é que você vai identificar uma coral falsa de uma verdadeira? A cabeça da falsa ela é mais arredondada. A diferença entre as cores não é muito nítida, tá vendo aqui, ó? Não é muito nítida. A barriga dela é branca, não é com as mesmas cores, enquanto a coral verdadeira tem a barriga vermelha também, preta, né? Com as mesmas cores. A falsa não. Então tem algumas diferenças aí. Mas os animais não sabem disso e é uma adaptação, né, importante para eles ali, esse mimetismo, imitar um outro ser vivo para conseguir fugir dos predadores. A camuflagem é quando eles tem cores ali que se camuflam no ambiente, tá? E aí, qual foi o problema de Darwin, gente? Sério, como eu falei para vocês, eu fiquei uma vez bem curiosa com relação a isso, eu ficava imaginando, né? Imagina o encontro de Darwin com Mendel. E aí, quando eu descobri que Darwin recebeu o texto do Mendel, não se sabe se ele leu ou se ele leu e não importou. Dizem que os historiadores, os pesquisadores dizem que ele leu e não deu moral, gente. Mas o que teve de problema no trabalho de Darwin é explicado pelo trabalho de Mendel. Então, assim, às vezes, se ele tivesse dado uma atençãozinha ali, ele teria resolvido esse problema dele. Qual que foi o problema? Darwin mencionou na sua obra a existência das variações e sua importância para o processo evolutivo. Mas ele não conseguiu explicar as variações, como que elas surgiram e como eram transmitidas para os descendentes. Quem explicou isso aqui? Mendel. Entenderam? Então, assim, gente, foi um problema que não foi resolvido por Darwin, e por isso que as ideias dele foram redescobertas quando eles concluíram que as ideias de Mendel estavam corretas e as duas se encaixavam ali e se completavam. Aqui, mais uma mulher, né, rompendo padrões científicos e sociais. Essa aqui é Catherine, que forneceu os dados finais para a missão que levou o astronauta John Glenn à órbita da Terra pela primeira vez, em 1962. Olha aí que bacana. Alguém ativou o microfone? Querem fazer alguma pergunta, comentário, crítica? Gabriela? Não? Então tá bom. Então, a seleção natural, como nós vimos, o ambiente seleciona aquele que está mais adaptado. Isso promove essas características, né, que acabam sendo passadas para os descendentes. Vamos continuar. Então, como eu tinha dito, as ideias que ficaram faltando lá, né, para fechar aquela lacuna do trabalho de Darwin, foram fechadas com as ideias de Mendel. Então, em 1865, ele formula e apresenta as leis da hereditariedade, que a gente chama de leis de Mendel, que explicam, que regem essa transmissão desses caracteres hereditários. E aí sim a gente consegue compreender com mais detalhes essa teoria da evolução. E a gente chama isso, então, de teoria sintética ou neodarwinismo, que é a redescoberta das teorias de Darwin associadas às ideias de Mendel. Então, por exemplo, a gente vai entender como que surgem essas diferenças. As diferenças surgem a partir de mutações, recombinações genéticas que causam essas variações. Então, lembra quando eu dei aquela aula de mitose e meiose, que eu falei de crossing over? Que é aquela troca de material genético que acontece lá na meiose. Então, isso aqui promove variação, promove mudanças. Isso é importante, essa variabilidade, tá? Além das mutações. O que é uma mutação? Aqui, ó, a parte que antes de falar da mutação. Uma bactéria que é sensível a um antibiótico, ela passa a ser resistente. Não é porque ela se acostumou com o remédio, né? Ela não mudou por causa do remédio. Isso aqui é um erro que costuma ser passado aí, né? Popularmente. Ai, não pode tomar muito antibiótico porque a bactéria vai acostumar com o remédio. A bactéria não acostuma com o remédio. Aquela bactéria que tinha sofrido uma mutação e se tornou resistente, sobrevive e as outras não. Então, ela não mudou por causa do remédio, tá? Mas pode ser... Então, olha aqui para vocês verem, daqui a pouco eu complemento. Então, tinha aqui várias bactérias,
Depois que usou o antibiótico, essas mais aqui amarelinhas, elas morreram por causa do remédio, mas essas aqui estavam adaptadas, tinham sofrido mutação e não morreram. Qual a consequência disso? Elas vão se multiplicar e aí aquele remédio não faz mais efeito, vai ter que procurar outro antibiótico ou, né? Não sei. Bom, e aí, além da variabilidade genética que eu falei lá do crossing over, tem as mutações. O que são mutações? São mudanças que acontecem no DNA, nos genes. Essas mudanças que acontecem nos genes, elas podem ser passadas para os descendentes e causar variações. Existem vários fatores mutagênicos, que podem ser físicos, químicos ou biológicos. Então, radioatividade, raio-x, inclusive, se vocês assistirem o filme lá, vocês vão ver, né, que a Marie Curie, ela morreu por causa dos produtos radioativos que ela descobriu. A própria descoberta dela foi o que levou ela à morte. Radiação ultravioleta, ficar ali, né, tomando sol, agentes químicos, fenol, agentes biológicos, por exemplo, HPV. Eu espero que todas as meninas tenham vacinado, porque o HPV, o papilomavírus, causa câncer no colo do útero. Então, por isso a importância da vacinação. Mas a mutação, ela é um fator evolutivo que aumenta a variabilidade, só que a taxa dela é muito pequena. É 1 em cada 100 mil. Por quê? Porque quando nossa célula ela vai fazer uma cópia, existe um sistema ali de revisão daquele texto ali. Digamos que o alfabeto ali do DNA, que é aquelas 4 letrinhas, tem um sistema que revisa aquilo ali para não deixar as mutações passarem para frente, principalmente nos genes. Então, falar que a mutação provoca variabilidade é uma taxa muito, muito pequena. A nossa mistura ali, né, de raças pode provocar uma variabilidade maior, até a questão do crossing over, mas a mutação em si é uma taxa bem, bem baixa. As mutações gênicas não ocorrem, são mudanças ocasionais que ocorrem nos genes, envolve adição, eliminação ou substituição de um ou mais nucleotídeo da fita de DNA. O que é o nucleotídeo? Adenina, timina, citosina e guanina. Então, pode aumentar pode diminuir, pode substituir, e isso faz com que aconteça uma mutação. Mas, como eu disse, isso é muito difícil de acontecer, mas acontece. As mutações, elas podem ser... Quando a gente fala de mutação, dá a impressão que é uma coisa muito ruim, né? As mutações, elas podem ser até benéficas. Pode ser que uma mutação induza a formação de uma proteína com novas capacidades ali que seja extremamente útil na natureza ou no laboratório. E aí ela pode ser usada como uma possibilidade de evolução das espécies. Mas, como o caso que eu citei, né, do papilomavírus, do HPV, ela pode ser uma mutação ruim também. Olha aqui um outro exemplo de uma mutação que foi favorável para a espécie. Tinha esses 2 insetinhos e aí provocou a formação desse gene mutante que deixou ele marronzinho. E aí, gente, olha o que acontece. Os insetos que são verdinhos, eles são vistos com mais facilidade pelos predadores, ele começa a se alimentar dos verdinhos. Os marronzinhos aqui estão de boa, porque o inseto, a ave não está comendo ele. E aí essa mutação foi benéfica, tá? E ele conseguiu sobreviver e passar suas características para frente. E a maioria das novas espécies que vão surgindo, novos indivíduos dentro dessa espécie, são marronzinhos. Olha aí, um exemplo também de uma outra mutação que foi boa para a espécie. Mas tem as mutações deletérias, que são aquelas que são desvantajosas. Normalmente, a tendência é que o organismo vivo seja eliminado. E essa eliminação é explicada pelo processo da seleção natural de Darwin. Aquele indivíduo que não está adaptado, ele não sobrevive, não passa suas características para frente. E... falei tanto...